Rumo à China, aviões presidenciais já decolaram e devem trazer de volta até sábado pelo menos 29 pessoas que pediram repatriação por causa do coronavírus. Dengue, o GDF faz vistorias em mais de 100 prédios fechados na região do CIA. 400 dias de governo. Bolsonaro comemora ao lado de chefes do Legislativo e do Judiciário, mas compra briga com governadores ao desafiá-los a zerar o ICMS. Olá, eu sou o Rodrigo Orengo e está começando agora o Band Cidade, primeira edição. Operação de resgate dos brasileiros na China já começou. 2 aviões decolaram agora há pouco, mais especificamente ao 12h20 da base aérea de Brasília, rumo a Wuhan, cidade que se tornou o epicentro da epidemia do coronavírus em território chinês. Os aviões são da frota presidencial, você está vendo aí a decolagem. Os modelos Embraer 190 têm espaço para 36 passageiros cada um. E além da tripulação, equipes médicas do Ministério da Saúde e do Instituto de Medicina Especializada da Força Aérea Brasileira vão junto para monitorar os brasileiros no trajeto de volta. O ministro da Defesa, Fernando Azevedo, participou da vistoria antes do embarque e discursou para as equipes que estão indo rumo à China. Ele disse que os brasileiros que serão resgatados vão passar por exames e só vão embarcar os que não apresentarem nenhum sintoma do coronavírus. De volta ao Brasil e mesmo depois dessa avaliação, todos vão ficar em quarentena, inclusive a equipe médica e a tripulação. E os brasileiros que desejarem voltar ao Brasil devem informar a Embaixada do Brasil em Pequim até 24 horas antes do embarque, ou seja, até amanhã de quinta-feira na capital chinesa. Olha, o grupo só pode pousar no Brasil com a previsão legal, que deve acontecer ainda hoje, e a Câmara aprovou ontem à noite o projeto de lei do governo, regulamentando essa quarentena. E a previsão é que o Senado aprove a lei nesta quarta-feira hoje. O PL estabelece medidas e procedimentos, como exames e tratamento compulsórios em caso de suspeita de contaminação pelo novo vírus. E o texto precisa ser sancionado pelo presidente Bolsonaro até sábado, quando está prevista a chegada dos brasileiros. Os voos vêm direto, mas a ida é cheia de paradas, 4 no total. A viagem será longa. As 2 aeronaves vão fazer escalas para abastecimento em Fortaleza, Las Palmas, na Espanha, Varsóvia, na Polônia e Urumqi, já na China. A chegada ao destino está prevista para a madrugada de sexta. O retorno terá as mesmas paradas da ida e os aviões vão descer em Anápolis, Goiás, no sábado, de acordo com a previsão inicial. Todos serão examinados por médicos e quem apresentar sintomas não vai embarcar. Se outros brasileiros desejarem retornar, precisam informar a embaixada em Pequim. Importante que haja essa consciência de que vai ter um prazo, vai ser um prazo de 24 horas antes do embarque, o prazo para decidir qual é a lista de pessoas que podem embarcar no avião. Até o momento, 29 pessoas estão na lista de passageiros, incluindo 4 chineses, cônjuges, filhos ou pais de brasileiros. Há 7 crianças no grupo. Eles terão que assinar um formulário de adesão às regras do governo. O documento formaliza os 18 dias de quarentena em Anápolis. Os tripulantes e as equipes médicas que vão à China também ficarão em observação. As pessoas serão mantidas em quartos isolados nos hotéis usados por militares na base aérea. Se alguém apresentar sintomas do coronavírus, será levado para o Hospital das Forças Armadas, em Brasília. Este advogado, que representa brasileiros em Wuhan, disse que o grupo não vai questionar o isolamento obrigatório. Ninguém vai descumprir qualquer tipo de regra imposta pelo governo brasileiro. Vamos garantir ao governo brasileiro e à sociedade brasileira que nós não somos nenhum tipo de agente negativo em relação ao interesse público. Para dar segurança jurídica à quarentena, o governo enviou um projeto de lei ao Congresso. O texto foi recebido com um compromisso de tramitação rápida. O projeto prevê que a duração da lei vai se limitar à crise do coronavírus. Depois da epidemia, ela perde a validade. A importação de medicamentos não certificados pela Anvisa só será possível com recomendação do Ministério da Saúde, que também terá que autorizar o fechamento de fronteiras, se for o caso. O texto foi aprovado pelo plenário da Câmara em regime de urgência. O projeto segue para o Senado, onde deve ser votado já nesta quarta-feira. E essa sessão está marcada para o fim do dia e o projeto de lei da quarentena é prioridade. Aqui no Brasil, são 13 casos suspeitos sob investigação em 4 estados, no Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul
e também Santa Catarina. E o número está sendo atualizado diariamente pelo Ministério da Saúde e a próxima coletiva vai ser às 3 da tarde, a gente vai acompanhar. Cláudio Humberto, muito boa tarde. Boa tarde. O Brasil agora sim está preparado para enfrentar o coronavírus? O Brasil sim está preparado, eu acho que até sempre esteve em condições de enfrentar essa situação, só faltava mesmo que a Organização Mundial de Saúde definisse o protocolo que permitisse a retirada dos brasileiros lá da China. A China, como se sabe, o governo local proibiu a entrada e saída de pessoas das cidades, aquela região mais atingida pelo vírus. Agora, eu gostaria mesmo de destacar o trabalho dos brasileiros que vão fazer esse resgate. São os tripulantes da Força Aérea Brasileira e também a equipe médica que viaja nesse avião para exatamente examinar aqueles brasileiros que pretendem voltar para o Brasil. Eles só voltarão, só embarcarão se não houver absolutamente nenhum sintoma, nenhum sinal, nenhum indício de que possam ter contraído o vírus. São pais e mães de família, são pessoas, trabalhadores anônimos, cujos nomes nem sequer são divulgados, mas são heróis do Brasil, que vão lá se expondo ao vírus, correndo esse risco de se expor ao vírus, tanto quanto os brasileiros que voltarão nesses aviões. Eles também ficarão de quarentena por 18 dias, longe de suas famílias. Portanto, esses brasileiros, civis e militares, que estão viajando aí, já decolaram rumo à China, merecem todas as homenagens e reconhecimento dos brasileiros. E a gente continua acompanhando essa preparação, ainda falando sobre o coronavírus. O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, se reúne amanhã aqui em Brasília com todos os secretários estaduais e municipais de saúde, inclusive o nosso secretário distrital. A ideia é discutir estratégias caso o vírus chegue ao Brasil. Ao vivo, os detalhes da Renata Dourado está com a gente. Muito boa tarde, Renata. Como é que vai ser esse encontro com os secretários? É isso, Rodrigo, como você bem disse, essa reunião está marcada para amanhã, todos eles virão a Brasília, porque o governo quer ter essa visão global, né? Ter esse panorama de como está, por exemplo, os hospitais de referência nos estados e municípios, preparar também esses secretários, caso algum caso surja em algum município, em algum estado, o que fazer se um determinado município não tiver uma estrutura, no sentido de ter um hospital adequado, um local de isolamento adequado, qual o local mais próximo para levar essa possível pessoa, né, que possa vir a ter essa doença. Então, ter essa visão mais global e traçar uma estratégia, um planejamento, caso a doença venha aqui para o Brasil. O governo também vem conversando com indústrias farmacêuticas, com laboratórios, no intuito de tentar desenvolver alguma vacina, e é claro que essa preocupação mundial, a Inglaterra também está nesse trabalho, vários outros países também estão nesse trabalho, na tentativa de tentar desenvolver essa vacina. Aqui no Brasil também a ideia é tentar desenvolver um kit para descobrir, detectar a doença com mais rapidez, porque a gente sabe que por ser um vírus se propaga de uma forma muito rápida. O governo também já orientou os brasileiros a não viajarem, obviamente, para a China, né, por motivos óbvios, a não ser em casos extremos de emergências, mas para ficar por aqui. E aí você disse aí que aqui no Brasil, como você falou, reforçando essa informação, não tem nenhum caso confirmado, 13 casos suspeitos. E o panorama mundial, Rodrigo, é o seguinte, são 24.400 pessoas infectadas em 27 países, portanto, o coronavírus já está em 27 países. O número de mortes já chega a 490 e reforçando o que você falou, logo mais, como vem fazendo todos os dias, o Ministério da Saúde vai atualizar esses dados, mas até agora aqui no Brasil, graças a Deus, nenhum caso confirmado. Rodrigo. Vamos torcer para que continue assim. Valeu, Renata, continua acompanhando, de olho. Vamos mudar de assunto aqui para falar da Polícia Federal, que abriu um inquérito para investigar o chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Fábio Weingarten. O Ministério Público Federal no Distrito Federal quer saber se Weingarten usou... Mais informações aqui sobre este assunto. E a seguir, o governo faz vistoria em imóveis fechados no CIA para tentar conter o avanço da dengue. A quantidade está voltando daqui a pouco. Agora sim, a informação, a Polícia Federal abriu um inquérito para investigar o chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Fábio Weingarten. O Ministério Público Federal no Distrito Federal quer saber se Weingarten usou o cargo de chefe da SECOM para beneficiar clientes da empresa FW Comunicação, da qual é sócio. A suspeita é que emissoras de TV e agências passaram a receber mais verbas de propaganda do governo federal depois que ele assumiu o cargo, em abril. Em nota, o secretário afirmou que os contratos são anteriores à sua nomeação e que se afastou da empresa de comunicação antes de entrar no governo.
Weingarten disse ainda que o inquérito da Polícia Federal será a oportunidade de provar que não cometeu qualquer irregularidade à frente da Secretaria de Comunicação. Jorge Humberto, quais são os próximos passos desse caso? Bom, a julgar pelo que a gente sabe, né, a conclusão inevitável será de que o secretário é inocente dessa acusação. O fato é que essa denúncia foi feita por veículos de comunicação que se sentem preteridos da verba publicitária do governo federal. É gente que faturou muita grana ao longo dos anos, sobretudo nos governos do Partido dos Trabalhadores, bilhões de reais, e esse dinheiro sumiu por encanto das suas páginas e também da sua programação. Esses veículos de comunicação é que fizeram a denúncia e é claro que, como toda denúncia precisa ser investigada, essa também tem que ser investigada com o máximo rigor. Até porque se houve irregularidade, não parece ser o caso, mas se houve irregularidade, que o secretário venha a ser denunciado à justiça. Mas se ele for inocente, tomara que os mesmos veículos que fizeram estardalhaço com esse caso também deem com estardalhaço o resultado das investigações. E aos poucos o cenário de Vicente Pires começa a mudar. O DR entregou neste ano 600 metros pavimentados da Rua 3, uma das mais críticas da cidade, e a obra foi concluída em 40 dias. Nossa equipe foi ver de perto, então acompanhe. O cenário da Rua 3 em Vicente Pires já começou a mudar. Em mais de 600 metros da pista, a terra foi substituída por asfalto. Para o Francisco, o morador tem muito o que comemorar. O que nós devemos fazer aqui em Vicente Pires é não reclamar. É aguardar, porque está chegando um momento bom. Você tem pistas hoje de 14 metros de largura, coisa que não é normal em cidades satélites, né? Então nós temos ruas largas, ruas boas, e que no momento em que ficar pronto, aí as pessoas vão esquecer que esse momento triste passou, porque é realmente triste. O trecho que já está pavimentado aqui na Rua 3 é o que fica entre as ruas 8 e 10. Em 40 dias, os operários do Departamento de Estradas de Rodagem do DF conseguiram asfaltar essa parte da pista que era considerada uma das mais críticas por quem mora por aqui. Esse pedaço que eu moro já está bem melhor. Mas da chácara 43 para lá ainda está muito ruim ainda. De acordo com o governo, metade da obra já foi concluída. Agora é aguardar o período de chuva passar para que toda a pista fique pronta. Serviço de terraplenagem, pavimentação, colocação de capa, a gente só pode começar a obra no período de seca, né? Então estão esperando esse período de estiagem, né, para iniciar o serviço e concluir toda a Rua 3. Enquanto isso não ocorre, a empresa vai ser responsável por garantir que os carros circulem no local. Em sessão ordinária, a Câmara Legislativa retomou as atividades nesta terça-feira. E o governador Ibanez Rocha participou da sessão e disse que a prioridade para 2020 vai ser alavancar a economia do DF. O ano de 2020 começou oficialmente para os deputados distritais. Em uma sessão ordinária, presidida pelo presidente em exercício da Câmara Legislativa, Rodrigo Delmasso, a reabertura dos trabalhos da casa foi marcada pela inauguração do painel eletrônico. E o que não vai faltar esse ano para os parlamentares é trabalho, já que muitos temas que afetam diretamente a vida dos brasilienses precisam ser debatidos e votados. Eu acredito que 2 projetos que ficaram, que eram do ano passado, que podem ser votados esse ano. Um é o de alteração de uso do SIG, que vai ampliar o uso, né, dos prédios comerciais do SIG. O outro é a nova legislação das antenas de celulares, que vai colocar Brasília na rota da tecnologia 5G. Acredito que nesse primeiro trimestre são os 2 projetos prioritários que a Câmara deve se debruçar para fazer as votações, até mesmo porque nós não podemos perder o título de ser pioneira no país da implantação da tecnologia 5G. Os parlamentares também vão ter que tomar uma decisão sobre o projeto do governo que pretende retirar a obrigatoriedade de que 50% dos cargos comissionados sejam ocupados por servidores efetivos. As privatizações propostas pelo GDF também serão analisadas. Mas nesse início de ano, a primeira pauta dos distritais será o reajuste das passagens do transporte público. Eles devem votar um decreto legislativo para barrar o aumento. A expectativa é positiva. Esse PDL precisa ir a plenário para a Câmara Legislativa se posicionar em relação a esse aumento. Já há um consenso nessa casa que foi um aumento abusivo, um aumento equivocado e que não foi dialogado com a sociedade. Então a Câmara precisa se posicionar. E para se posicionar a gente tem que aprovar um PDL que susta o aumento do governo.
A oposição espera um ano mais difícil. A ideia é acompanhar de perto as propostas de privatização do metrô e da SEB. No dia 19 próximo, nós vamos fazer uma audiência pública e o Sindicato dos Urbanitários vai apresentar uma proposta de recuperação da SEB sem necessidade de privatização. E é isso que nós estamos apostando. O governador Ibanez Rocha acompanhou a sessão na Câmara Legislativa. O chefe do Executivo falou sobre os avanços na saúde e da previsão de entregar ainda este ano o Hospital Centro-Sul no Guará, o Hospital Materno-Infantil da Ceilândia e mais 7 novas UPAs. Ibanez agradeceu o apoio dos parlamentares para a abertura 24 horas das delegacias e no combate ao feminicídio no DF. A expectativa é que o GDF envie à Câmara Legislativa projetos com o objetivo de gerar emprego e renda para melhorar a economia na capital. Temos uma obra importantíssima que nós estamos caminhando agora para solucionar, e é um assunto que eu tratei durante a campanha, que é a questão do Polo JK, onde não existe asfalto, não existe energia, e nós conseguimos agora fazer as licitações para resolver o problema do Polo JK, assim como da ADE do Gama e outras ADEs que estavam abandonadas. Então nós vamos dar estrutura para os empresários também, para que eles voltem a contratar, voltem a crescer. Cláudio Humberto, como cumprir essa promessa de alavancar a economia do DF? O governador já anunciou, inclusive ele levou boas notícias à Câmara Legislativa, ele anunciou investimentos este ano da ordem de R$1,5 bilhão na cidade, né, em obras e melhoramentos, etc., como a cidade não vê há muito tempo. Tomara que isso venha a se realizar e que a Câmara Legislativa seja parceira do governo no sentido de destravar, né, enfim, essas coisas que ficam amarrando o crescimento, o desenvolvimento da nossa cidade. Foi um mau começo da Câmara Legislativa na medida em que somente metade dos deputados distritais esteve presente na sessão de abertura. Até o presidente, que é o Rafael Prudente, já começou o ano legislativo licenciado. E o máximo que a Câmara mostrou como novidade foi um painel eletrônico que custou ali alguns milhões de reais, numa das muitas vezes que a Câmara foi às compras no ano passado. Há muito que discutir, muito que votar e tomara que eles façam ali um bom trabalho que a população merece. E do governador, vamos falar do presidente Jair Bolsonaro, que tem hoje um dia cheio. Ele almoça com ministros e presidentes dos outros poderes e prepara uma verdadeira festa em celebração aos 400 dias do governo. A gente volta a falar ao vivo com a Renata Dourado. Como é que vai ser esse balanço, hein, Renata? Positivo, né? Certamente, né, Rodrigo? Essa cerimônia está prevista para começar logo mais às 4 horas da tarde, lá no Palácio do Planalto. Então, o presidente vai reunir ali toda a tropa, todos os ministros e vai elencar, certamente, né, os pontos considerados positivos por ele. Deve fazer um balanço desses 400 dias de governo. Certamente vai falar sobre essa proposta, esse projeto de resgatar esses brasileiros, né, que por sinal estão saindo hoje. A gente mostrou aí esses aviões que já saíram aí para trazer esses brasileiros que estão na China para cá. Deve tratar também sobre a reforma tributária, que é prioridade para o governo e que conta com o apoio dos presidentes da Câmara, o presidente do Senado também. A ideia é aprovar neste primeiro semestre. A gente sabe que no segundo semestre teremos eleições municipais, então o ritmo diminui bastante no Congresso. Então deve aí abordar alguns pontos considerados por ele positivos. Neste momento, como você bem disse, ele fez um almoço lá no Palácio da Alvorada, então convidou também vários ministros, todos os ministros para participar desse almoço, o presidente da Câmara também, presidente do Senado, presidente do Supremo Tribunal Federal. Segundo ele, conversou, bateu aquele papo ali informal mais cedo com a imprensa, disse que vai ser um bate-papo esse almoço, ele convidou essas pessoas para um bate-papo, segundo ele, para juntar esforços e dar juntos um norte ao Brasil. E mais cedo também, como a gente vem falando aqui, ele conversou, nessa conversa que ele teve ali com os jornalistas, ele fez um desafio para os governadores, que certamente os governadores não vão gostar, não gostaram nada desse desafio, com relação aos impostos que incidem sobre os combustíveis. Vamos ouvir o que o presidente Bolsonaro falou nesta manhã. Eu baixei 3 vezes o combustível nos últimos dias e na bomba não baixou nada. Eu zero federal, zerar o ICMS. Tá feito o desafio aqui agora. Eu zero federal hoje, ele zero ICMS. Muito bem. Se topar, eu aceito. Ok?
Pois é, teve o aplauso ali dos apoiadores, mas certamente não vai ter o apoio dos governadores, porque é uma das principais fontes aí de arrecadação dos estados, né? Então vai render um debate também. E olha, só uma curiosidade, o nosso repórter cinematográfico, Edilson Alves, hoje pela manhã, ele flagrou ali o ministro da Economia, Paulo Guedes, vou pedir para o Neto mostrar essas imagens, fazendo um cupezinho ali, manter a forma, porque a gente sabe para acompanhar esse ritmo não é fácil, né, Rodrigo? Então essas imagens aí, hoje pela manhã, ministro da Economia, Paulo Guedes, fazendo exercício físico. Rodrigo. Valeu, Renata, Cláudio Humberto. Será que os governadores vão aceitar esse desafio do presidente? Acho que não. Aliás, o ministro da Economia fazendo exercício, ele precisa mesmo, né? Com um presidente que faz essas coisas, topa ou propõe esses desafios sem combinar com ele, né? Isso deve fazer mal lá às coronárias do ministro. O fato é que dificilmente o governo federal poderia abrir mão dos impostos, porque são receitas que estão previstas no orçamento, é muito complicado. E também, do mesmo modo, os governadores, até porque o ICMS da gasolina é uma das principais fontes de arrecadação dos governadores, né? Mas eles poderiam ter um pouco mais de boa vontade em relação ao povo brasileiro, né? Eles são uma ganância muito grande, os governadores são muito preguiçosos, os governadores, de uma maneira geral, eles não fazem nenhum esforço para reduzir despesas e, portanto, reduzir a necessidade de tantos impostos. Poderia fazer, por exemplo, o que fez aqui o Ibanez. O governador Ibanez Rocha reduziu o IPVA de 16%, o IPVA de carro, e 20% o IPVA de moto. Portanto, é possível reduzir a carga tributária, é só ter um pouco de boa vontade por aí afora. Tomara, seria muito bom, né, que se os governadores em conjunto topassem esse desafio, mas eu duvido que o façam. Olha, o GDF começou hoje uma força-tarefa de combate ao mosquito da dengue. Transmite também chikungunya, febre, chikungunya e zika vírus. A operação foi na região do CIA e focou nos imóveis fechados que foram mapeados com a ajuda de um drone. Na região do CIA, a equipe estava autorizada a entrar em casas e prédios fechados ou abandonados. Nesta empresa de construção civil, no trecho 4, não foi preciso arrombar. O vigia do local recebeu os agentes. O prédio parecia um paraíso do mosquito. Tinha entulho, pneu com água parada, mato alto. Olha as larvas de mosquito, bem tranquilas esperando entrar na fase adulta. Esse imóvel e outros 129 locais foram mapeados com a ajuda de um drone. Os locais foram previamente estabelecidos pela administração do CIA e o Corpo de Bombeiros vai repassar o apoio à vigilância na transposição dos locais e nas imagens captadas pelos drones. O objetivo da ronda é acabar com os criadouros do mosquito que transmite a dengue, a febre chikungunya e o zika vírus. A atenção precisa ser redobrada mesmo, pois o DF registrou mais de 1.400 casos prováveis da doença somente durante o mês de janeiro. Se comparado com janeiro do ano passado, houve um aumento de 84% no número de casos. Nós também já temos o endereço de algumas pessoas que deram entrada nos hospitais suspeitas de dengue que trabalham aqui no CIA. A junção do ambiente mais o levantamento da possibilidade dessas pessoas terem contraído a doença neste local nos levam a desenvolver essa operação que vocês estão presenciando aqui hoje. A lista com o nome das próximas regiões que serão alvo da operação deve sair nas próximas semanas. Em 2019, a Justiça concedeu uma liminar que autoriza os agentes de endemias a entrarem em casas abandonadas à procura de possíveis focos do mosquito causador da dengue. A decisão publicada vale por 1 ano até 10 de setembro deste ano. E a seguir, abertas as inscrições para o FIES. E o Band Cidade está voltando daqui a pouco. Começam hoje as inscrições do Fundo de Financiamento Estudantil, FIES, e este ano são 100 mil vagas para financiamento nas universidades particulares. O candidato deve se inscrever no site fies.mec.gov.br até o dia 12 de fevereiro. O resultado da pré-seleção sai no próximo dia 12. E a chamada lista de espera será no dia 26 de fevereiro até o dia 31 de março. E até o dia 27, o Sesc de Taguatinga Sul recebe a Carreta da Mulher, com exames de graça, de mamografia e Papa Nicolau. São mais de 1.700 vagas, então veja aí. Uma sala de espera cheia de mulheres, todas com um só objetivo, fazer exames de mamografia e Papa Nicolau. A Maria Lúcia esperava pelos 2 exames há mais de 1 ano na rede pública. Ela não pensou 2 vezes e já garantiu a consulta na Carreta da Mulher. Para mim foi uma oportunidade de fazer hoje, né? Muito bom mesmo.
Além dos atendimentos, a carreta oferece também informações sobre prevenção e dicas para detectar doenças como câncer de mama. A partir de hoje são realizados exames e a marcação desses exames, além de atividades de educação em saúde, para a população saber mais sobre o câncer de mama, sobre o câncer de colo uterino, sobre outras temáticas relacionadas à saúde. Quem também não perdeu a oportunidade foi a Luciane. Ela já saiu daqui com os 2 exames marcados. Vou fazer hoje à tarde e outro dia 18. Os atendimentos vão até o dia 27 de março e são voltados para mulheres com idades entre 25 e 69 anos, que morem no Distrito Federal. Para marcar os exames, é preciso apresentar um documento com foto, CPF, cartão do SUS e um comprovante de residência. Ao todo, a carreta vai oferecer 662 exames de mamografia e 1.120 de Papa Nicolau. Aqui na Band você tem um canal direto para fazer denúncias, mandar vídeos, mostrar o que acontece aí na sua região. É o nosso WhatsApp, então anote aí nosso número, que é o 999769204. O Band Cidade vai ficando por aqui, vem checando a galera dos donos da bola. O Dani Pança já vai aparecer aqui. E aí, Dani, tudo bem? Bem, Orengo, olá você, uma boa tarde também para os amigos que estavam ligados no Band Cidade, primeira edição. Vamos falar muito sobre Libertadores da América. Deixa isso pra lá. Por que não gostou da estreia do Colorado? Meu time aqui, ó. Tinha o jogo na mão com um jogador a mais lá e não conseguiu marcar. E o detalhe, Orengo, é que para o jogo da volta, todo o empate com gols favorecerá o time chileno, a Universidade de Chile. O Colorado precisa ter atenção e não tomar gols lá em Porto Alegre na próxima terça-feira. Parada duríssima. Valeu, Dani. Bom programa. Valeu, Orengo.